Você sabia que mesmo depois de um processo de suspensão ou cassação da CNH estar encerrado, o Detran pode perder o direito de fazer essa penalidade valer? Isso se chama prescrição da ação executória. E hoje eu vou te explicar quando ela ocorre, quando ela não ocorre, qual é o prazo, se ela vale durante o recurso e vou citar também um exemplo realista para que você, motorista, possa verificar se isso eventualmente está acontecendo com você. A maioria dos motoristas acha duas coisas. Primeiro, que a prescrição ela só acontece durante o processo, ou seja, enquanto você está recorrendo da suspensão ou cassação, ou que depois de encerrado o processo, o Detran pode aplicar essa penalidade a qualquer tempo. E nenhuma das duas coisas é verdade. No direito de trânsito existem alguns tipos de prescrição, sendo elas a prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da ação executória, que nós falaremos hoje, e a prescrição intercorrente. Depois que o processo acaba, o Detran ele precisa começar a aplicar, a executar essa penalidade, que não é autoexecutória. Quando um processo encerra, necessariamente precisa ser realizado um bloqueio, você precisa ser notificado disso. Então por isso que existe a pretensão da ação executória, justamente para que você não fique esperando eternamente essa aplicação. Uma coisa que muita gente confunde é a prescrição da ação punitiva com a prescrição da ação executória. E basicamente a diferença reside em que a prescrição da ação punitiva ela corre durante o processo administrativo, antes de ser aplicada a penalidade. Já a prescrição da ação executória só acontece depois que o teu processo administrativo já chegou ao fim, depois que já teve uma decisão final dizendo que a penalidade será imposta, no caso a suspensão ou a cassação da CNH. A prescrição da ação executória então só começa a contar a partir do fim do processo administrativo, quando então o Detran deverá notificá-lo para que você tenha ciência da perda do processo e a aplicação de suspensão ou cassação da CNH, bem como dar início ao cumprimento dessa penalidade. Então, sem que isso aconteça, o tempo está correndo contra o Detran. O prazo para a prescrição da ação punitiva é de 5 anos, contado da data do trânsito em julgado do processo administrativo de suspensão ou cassação da CNH. Lembrando que não vale para processo de PPD, para processo de permissionário, quem está no primeiro ano de habilitação. Então, a partir de quando não couber mais recurso desse processo administrativo, é que vai passar a valer esse prazo de 5 anos contra o Detran. Bom, para que isso fique didático e você consiga entender na prática como é que funciona essa contagem de prazo, vamos pegar aqui um caso concreto. Processo de suspensão instaurado no dia 10 de fevereiro de 2019. Foi apresentado defesa, recurso a Jari e recurso ao CETRAN. Vamos supor que esses recursos todos tenham sido julgados até o dia 15 de março de 2020, então pouco mais de um ano após. Após esse julgamento, o Detran não notifica o condutor para cumprimento da penalidade, não inicia o cumprimento, ou seja, não bloqueia a carteira do motorista e também não exige que essa CNH seja entregue. Então, quando isso acontece, passa-se a valer o prazo de 5 anos para a aplicação da penalidade de suspensão ou cassação, ou seja, até o dia 10 de abril de 2025. A partir do dia 11 de abril de 2025, essa suspensão ou cassação estará prescrita, prescrição da ação executória, ou seja, o processo tramitou, chegou ao fim, a CNH não foi bloqueada, o motorista continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido e então ele poderá exigir esse cumprimento da prescrição executória. Lembrando que após isso o Detran não pode mais aplicar a suspensão ou cassação, o motorista estará isento de penalidade. Mas, um detalhe, se a penalidade não tiver sido cientificada de forma inequívoca ao motorista, ou seja, se não tiver uma carta dizendo que esse motorista recebeu a notificação, e aqui que está o pulo do gato, esse motorista deverá ser notificado por edital. Bom, se você não tem como se certificar que o motorista recebeu uma notificação, uma carta ou uma notificação eletrônica, ele precisa ser cientificado de alguma forma, e é por isso que existe o edital. Ainda que o motorista não leia efetivamente o edital, é considerado uma forma válida para a publicidade dos atos administrativos. E atenção, se você motorista der uma de João sem braço e falar, olha, eu não recebi carta nenhuma, eu não estava ciente, continua dirigindo e o bloqueio já está ativo no site do Detran, ou então você recebeu a notificação, mas fingiu que nada aconteceu, isso não vai bloquear
a prescrição por si só. Aliás, não vai gerar a prescrição. Necessariamente você precisa não ter sido notificado, ter passado o prazo e o Detran não ter bloqueado a sua habilitação. É sempre bom lembrar que a prescrição ou qualquer outro vício formal administrativo não se trata de brecha legal, de jeitinho, como algumas pessoas pensam, mas sim visa a proteger o motorista de ser penalizado muito tempo após a infração. Muitas vezes esse motorista nem lembra mais de ter ocorrido esse fato, nem lembra de ter sido notificado. E como é que ele vai comprovar que essa infração de fato aconteceu ou não depois de 5 anos? Então é uma forma de preservar o direito dos motoristas de não serem penalizados muito tempo após as eventuais infrações. Até porque elas podem ser contestadas e depois de tanto tempo fica mais difícil de você conseguir comprovar eventuais irregularidades. Se você gostou desse conteúdo, então deixe um curtir, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para sempre que eu publicar um vídeo novo aqui você ser o primeiro a recebê-la e ficar sempre por dentro dos seus direitos. Um abraço, meu amigo motorista, e até o próximo vídeo.